na Veia não está monetizado. E esse novo canal ele vai ser usado aí para você poder nos ajudar, né? Porque tem pessoas fora do Brasil que não tem como contribuir a não ser por cartão de crédito. E você pode ser membro desse canal e nos ajudar mensalmente. E quem é membro do canal recebe a notificação. Aí sim, olha como o YouTube trabalha. Se você paga, você é notificado. Se você não paga, só um público pequeno que é notificado quando entramos ao vivo. Eu vou tirar a imagem aqui só um minuto. Só um minuto, que eu preciso fechar. Ai, meu Deus. Só um minuto, irmãos. Então, se você paga, você é notificado. Se você não paga, eles não notificam você. Deus abençoe, irmão Giliardo. Deus abençoe, irmã Gilmar, irmã Cláudia Silva. Deus abençoe. Irmãos, hoje eu recebi mais um testemunho de milagre da nossa campanha de jejum e oração da irmã Samanta. A irmã Samanta mora na Alemanha. Ela nos acompanha aqui no YouTube. E a irmã Samanta estava vendendo a sua casa. E para a glória de Deus, né? Ela vendeu a casa. E até o mês de junho, ela vai finalizar essa transição aí para a glória de Deus. É mais um milagre. Mais um milagre. A minha irmã Icla, vamos estar orando de testemunho da campanha mais um testemunho para a glória de Deus da campanha que eu e a missionária fizemos. E pela campanha de jejum e oração, é o 7º testemunho em 30 dias aí de milagres. E eu creio que Deus vai fazer muito mais. Nós estamos com muitas causas na justiça, aposentadorias, inventários, dinheiro a receber do governo, precatórios, tem muita coisa que está sendo colocado diante de Deus, porta de emprego, promoção de emprego. E aí eu peço em nome de Jesus que você também nos ajude nessa campanha para que Deus abra as portas para o seu povo. Se o povo de Deus prospera, o reino de Deus prospera também, em nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus. Deus é maravilhoso, Deus é bom, Deus é tremendo. Glória a Deus. Hoje pela manhã eu estive em Curitiba. Eu tive que ir em Curitiba hoje e eu fiz um podcast com o deputado estadual, o delegado Tito, né? E com a delegada Tatiana, que é candidata a vereadora de Curitiba. Foi um podcast bem interessante. E está aqui no canal, né? Se você quiser assistir depois, é muito interessante. São dois advogados, delegados, e agora um é deputado e outro é candidato a vereador. Ela é candidata e são uma bênção de Deus. São novos convertidos, estão fazendo teologia, uma bênção mesmo. Eu gostei muito de ter feito esse podcast com eles. Deus abençoe, irmã Sara, irmão Lucas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos,
Hoje teve uma matéria, né, que circulou aí na internet, que o Nine achou os móveis que tinha acusado aí o JB ter roubado. É interessante, né? Como tem muita coisa acontecendo. Olha aí. Móveis do Palácio de Alvorada. Nine praticou falsa comunicação de crime, diz JB. Porque ele falou que tinha sido roubado, né? O ex-presidente afirmou nessa quarta-feira que o presidente Nine errou ao acusar de extraviar móveis do Palácio da Alvorada no fim de 2022. E aí tá aí. Enquanto o povo está brigando por causa de móveis que apareceu e sumiu, tem uma boiada passando por trás. Essas matérias, né, são verdadeiros boi de piranha. Essa é a realidade. São os verdadeiros boi de piranha. E por quê? Porque enquanto você vê essas brigas por causa do cartão do suco de... o suco de... Como é que é o nome? O suco de... Como é que o irmão Géser Galvão fala? Como é que é o nome do suco, irmãos? Olha o cérebro do pastor. Suco de Giló. O povo está olhando para o suco de Giló. Enquanto o povo está olhando para o suco de Giló, tem uma boiada passando, né, a carteira do suco de Giló, a questão desses móveis, né, desses móveis. Enquanto o povo está olhando para isso no Brasil, tem um monte de coisa acontecendo. É triste, mas é uma verdade, né, irmãos? Aí hoje também foi aprovada aí na Câmara Federal a saidinha dos presos dos feriados. Na realidade, irmãos, os presos no Brasil, eles têm 7 saídas, né? Tem direito a 7 saídas. E eles, hoje, através da Câmara, isso está no Senado, agora veio para a Câmara, depois volta para o Senado, eles proibiram aí algumas, né? Não é todas. Deus abençoe o pastor Carlos, depois eu vou ouvir sua mensagem. A Câmara de Deputados aprovou proposta que restringe a saída temporária de presos, segundo o texto aprovado nesta quarta-feira. Então, agora, esse benefício será concedido aos detentos em regime semiaberto apenas se for por causa de supletivo profissionalizante ensino médio ou superior. Atualmente, a Lei de Execução Penal também permite a saída temporária por até 7 dias em 4 meses durante o ano para visita familiar ou participação de atividade que ajude o retorno ao convívio social. Se for para cursar supletivo profissionalizante, ensino médio ou superior, o prazo será o necessário para cumprir as atividades escolares. O texto aprovado, emendas do Senado, total, será enviado à sanção
sanção presidencial. O regime semiaberto é aplicável a quem cumpre penas de 4 a 8 anos se não for reincidente. Nesse modelo, a pessoa pode fazer cursos ou trabalhar em locais previamente definidos fora da unidade profissional, prisional durante o dia e regressar no período noturno. E aí, o povo comemora, né? Vamos ver se o Nine, que é totalmente contra, vai assinar. E aí eu pergunto para vocês, vocês acham que o Nine vai assinar ou não assinar? Né? Porque agora está na mão do presidente. E aí vamos ver se ele vai ter coragem de assinar essa proibição das saidinhas durante os feriados. É muito complexo, né, a questão no Brasil, né, o sistema prisional, porque quem é o bandido mesmo, meus irmãos, não está na cadeia. Quem comanda o caos não está atrás das grades, né? Eu tenho até uma imaginação, pode ser coisa minha, que Fernando Beiramar, como o próprio Marcola, são personagens, são figurantes para assumirem as broncas do que acontece aqui fora, né? E hoje, quando eu fiz o podcast com o delegado, né, Tito e a delegada Tatiana, eles informaram isso, né? Que, por exemplo, por que não tem homicídio em São Paulo? Porque existe um acordo entre o crime organizado e não matar, porque matar chama a atenção da mídia e traz problema para o pseudo trabalho deles, né? E a questão da organização que existe no crime. Então, assim, outra questão que foi formulado hoje entre os delegados e o deputado estadual é que a lei no Brasil ela é branda para pessoas, por exemplo, eles falaram de um homicídio lá de 6 a 12 anos, que a pessoa talvez fique 1 ano presa se cometer um homicídio no Brasil. Então, quer dizer, é como que se a lei ela abrisse um precedente para que a pessoa possa cometer crime, né? Imagine que a pessoa pode cometer um homicídio, ela para pegar de 6 a 20 anos e acaba pegando 1 ano de prisão e já vai por semiaberto. Aí eu digo para vocês, né? Aí o camarada comete crimes. Hoje tem presos que, quando a polícia leva ele para a delegacia, irmãos, o que eu estou falando aqui, se tiver algum policial aqui na live, pode confirmar. O preso sai antes do que o policial da delegacia. O policial vai ter que fazer um boletim de ocorrência, vai ter que fazer um monte de coisa para sair da delegacia. O preso, o delegado vai ouvir ele e vai sair. Outra questão é a audiência de custódia, que tem que ser executada em 24 horas até depois da prisão. Na audiência de custódia, o juiz a pessoa pode ter cometido um assalto, pode ter sido pega com drogas, pode ter cometido um monte de crime e o juiz pode liberar a pessoa. Então, quer dizer, houve toda uma investigação, muitas das vezes, existem coisas que aconteceram que levaram a pessoa para a cadeia, e aí, na audiência de custódia, 24 horas, o preso, o camarada que cometeu o crime, pode sair pela porta da frente, né? Está aqui o pastor Carlos Vieira, né, que foi preso por 5 anos, pegou 12 anos de cadeia
e cumpriu 5 e foi para a liberdade, né? Transformado pelo poder do evangelho. Graças a Deus, o pastor Carlos Vieira é uma benção. Amém, irmão Américo. Glória a Deus. Manda um abraço aí para sua esposa, em nome de Jesus. Irmão Américo é uma benção de Deus. E eu digo para vocês assim, parece, né, a sensação que nós temos é que o Nine não vai assinar, meu irmão. Ele vai vetar, porque o que parece é que o governo trabalha, né? Não estou afirmando aqui, já falando para o algoritmo, mas parece hoje que o crime compensa, né? Depois que eles liberaram o André do Rap lá pela porta da frente da delegacia e devolveram o helicóptero dele que estava sendo usado pela Polícia Civil, meu irmão. Você já parou para imaginar? O helicóptero do traficante, que foi comprovado que era dele, estava sendo usado pela Polícia Civil, e a Polícia Civil teve que devolver o helicóptero. É um dos maiores absurdos que você vê aí nessa questão, porque parece que o crime compensa, né? E foi o Marco Aurélio que liberou ele para sair pela porta da frente. Ele desapareceu no outro dia. Ele sumiu do mapa, com certeza já deve ter feito plásticas. E, além de ele ter sido solto, eles devolverem o helicóptero dele, mostra quem manda, né? Quem manda em muitas instâncias no Brasil, né? Quem verdadeiramente manda em muitos partidos políticos, juízes, é só Deus. É só Deus mesmo. Irmãos, nós estamos com um surto gigantesco da dengue, né? E chegando a 2 milhões de casos. Eu comecei na live falando, né, sobre a dengue, e ninguém está chamando, vou repetir, o presidente de negacionista, porque ninguém está falando nada sobre isso. E eu quero perguntar, né, nós estamos com 420 pessoas, como é que está a situação aí na sua cidade? Aqui onde eu moro, os hospitais estão lotados, os PAs estão abarrotados de crianças, idosos e pessoas sofrendo. E está assombroso mesmo, meus irmãos. Está assombroso porque está abarrotado de gente. Olha só, e tem uma virose junto, né? Tem uma virose junto. Aí você vê o poder da influência da mídia, né? Olha só, a irmã Manu está dizendo que Salvador decretou oficialmente estado de epidemia. Brasília está um colapso. Belo Horizonte está tudo lotado. E assim, aí você vê o poder da mídia. Ninguém está falando o que deveria fazer. Falar. Então, olha como é que funciona, né, o negócio. Então, como eles não querem manchar o governo, porque o governo está dando dinheiro para a imprensa falar bem dele. Agora, você sabe a minha opinião sobre isso, né? Isso daí já são armas biológicas, na minha visão. Por quê? Porque
milhões de mosquitos geneticamente modificados. Então, tem muita gente que não entende, mas milhões de mosquitos, né? Com genética modificada. Então, é só Deus, né? É só Deus. Só para você entender um pouco sobre isso, o tio Bill tem uma fábrica dessa na Bolívia, né? E tá aí, ó. Essa matéria afirma, ó, Fiocruz firma acordo para a construção de biofábrica de mosquito com bactéria que impede a transmissão da doença da dengue. Então, olha só, projeto prevê investimento de 100 milhões e existe o local a definir, né? Então, esses mosquitos que são feitos em laboratórios, eles, olha só, Fiocruz inicia estudo de campo com mosquito para reduzir a transmissão da dengue. Então, olha só, Niterói, projeto com mosquito modificado em Niterói ajuda a frear casos em 2024. O estado do Rio de Janeiro enfrenta um momento preocupante em relação à dengue. Foram mais de 17 mil casos registrados nos primeiros meses do ano, enquanto em Niterói só teve 3 pacientes. Esse número tão baixo em relação a outros municípios pode ver um projeto que foi iniciado há pouco mais de 8 anos, no bairro Jururuba, bairro nitoriense. Local foi o primeiro município a receber o mosquito Aedes aegypti modificado em laboratório. Pesquisadores da Fiocruz retiram uma bactéria da mosquinha da fruta, chamada tal, e injetam no mosquito fêmea. Ele descobriu que o cruzamento de um macho com esse negócio aqui, com uma fêmea sem bactéria, interrompe o ciclo de reprodução do mosquito. Já as fêmeas que têm essa bactéria herdam a bactéria. Não teve modificação genética nem no mosquito, nem na bactéria. O vírus, quando já o mosquito pica alguém, ele precisa se replicar para ser transmitido. Já a bactéria bloqueia a multiplicação na célula, explica o pesquisador da Fiocruz. Só que, só para você entender, irmãos, a gente tem vários laboratórios, né? E ele é um dos financiadores. O tio Bill, né? O tio Bill ele é o financiador. Olha só, eu vou colocar uma matéria aqui, como ele tem os laboratórios. Se você procurar sobre o negócio aí, a dengue, você vai ver que eles espalharam um monte de notícias. Mas olha só, Bill Gates financia uma arma biológica para a erradicação da malária. O mundo quase acabou devido a armas biológicas. Só no século XX, considerando o período mais bélico da história, estima-se que 500 milhões de pessoas morreram de doenças infecciosas
das quais dezenas de milhares foi devido a algum ato deliberado de bioterrorismo. Entre novembro de 1940, o Japão lançou bombas contendo pulgas da peste bubônica sobre a cidade de Changuide e Ningbo, na China, causando a morte de 2.000 pessoas. E essa nem foi a primeira vez que o exército japonês usou o país como alvo para suas experiências secretas. Essa foi apenas um ensaio do que eles visavam fazer e lançar um ataque contra os Estados Unidos, os biológicos. Se a Segunda Guerra Mundial não tivesse terminado antes de 22 de setembro de 1945, a operação japonesa Cherry, coordenada pelo infame Shiro Ishii, a Califórnia teria sofrido um surto de peste a receber as bombas lançadas pelo exército japonês. É difícil mensurar o impacto que teria, mas, considerando que a fase teste da operação causou a morte de 2.000 pessoas na China, é possível imaginar que o estrago que seria uma cidade com mais de 6 milhões de habitantes na época. Mas uma arma biológica não necessariamente precisa ser usada para o mal. Um exemplo disso é Tio Bill financiou uma nova arma biológica para erradicar a malária na África. Djibouti é um país da África Ocidental com apenas 1 milhão de habitantes e que, por décadas, sofreu com um dos maiores problemas do continente, a malária, segundo o Instituto Médico Entomologista da Organização Mundial de Saúde. Mas, todos os anos, mais de 500.000 pessoas morreram pela doença na África, e uma maioria crianças com menos de 5 anos. Em 2012, o governo de Djibouti notificou apenas 27 casos de malária, mas entre fevereiro e maio de 2013, o número saltou para 1.228. 8 anos mais tarde, 73.000 pessoas foram diagnosticadas com infecção. O surto foi resultado de um mosquito invasor chamado Anopheles, que chegou à África vindo do sul da Ásia e da Península Arábica, pouco antes do que já considerado um dos maiores movimentos de vetor da malária ocorrido nos últimos 50 anos. E aí o mosquito foi visto no Sudão, Somália e Nigéria, e os cientistas têm certeza que ele pode estar à espreita em outros países. E aí o tio Bill criou um mosquito geneticamente modificado para salvar a África da malária. Alguém acredita nisso? Por quê, meus irmãos? Porque mosquito produzido em laboratório é uma arma biológica. Está aí, né? Olha o que a matéria está dizendo. A matéria está dizendo que armas biológicas estavam sendo usadas para matar pessoas. E o tio Bill está usando as armas biológicas para salvar pessoas. Só que o tio Bill é um eugenista, né? Ele é contra você comer carne, por exemplo. Ele é o pai da agenda climática. Ele é o dono das terras nos Estados Unidos. Ele é o maior fazendeiro da América hoje, para não produzir alimento. Então, essa ideia... E ele é financiador de vários laboratórios de armas biológicas para o... Eu vou colocar bem entre aspas. Para o bem. Não é para o mal, é para o bem. Segundo o que a mídia diz, ele é um salvador, ele é um visionário, ele é o cara. Ele é o cara, né? Então, existem muitas armas. Você sabe que lá na Ucrânia foi descoberto 9 laboratórios de armas biológicas que a Rússia destruiu. A Rússia destruiu. Então, assim, a ideia de salvar o planeta... Eles sabem, né, na ideia deles, a salvação do planeta só vem através da redução. E hoje foi engraçado que eu tive que responder o questionário aqui no YouTube, eu não posso falar nada disso aqui, né? Meu Deus.
Irmão Alisson, entra nos grupos, né? Se você não está sendo notificado, entra nos grupos ou se inscreva. Ou se inscreva no canal aí, no canal do Tirando o Véu. No Tirando o Véu você pode se tornar até membro. Olha só, outra matéria do tio Bill aqui, ó. O tio Bill tem a ver com mosquitos editados geneticamente, né? A empresa britânica biotecnologia Oxitec está avançando no projeto para liberar milhões de mosquitos da espécie Aedes aegypti geneticamente modificados em laboratório, no estado norte-americano da Flórida, que é inimiga do Biden, com iniciativa e objetivo de controlar doenças tropicais na região, como Zika, dengue e chikungunya. Inclusive, a fundação do tio Bill já financiou a empresa em outras pesquisas. Então, agora, a ideia por trás da atual empreitada é introduzir uma versão geneticamente modificada de mosquitos da dengue na região dos Estados Unidos. Nessa versão, a Oxitec, os machos geneticamente modificados, é igual o da Fiocruz aqui no Brasil, são liberados e eles se reproduzem com mosquito fêmeas selvagens e a geração seguinte não sobrevive até a idade adulta, o que reduz a população de mosquitos, isso porque os insetos carregam genes autolimitantes para os seus descendentes. Irmãos, eu vou dizer assim, tem um monte de cientistas que estão sendo tidos como teóricos da conspiração, que eles falam já que a Zika, a chikungunya, já são resultados da genética da modificação da dengue. Então, é como que se eles estivessem criando mosquitos mais poderosos, se é que você me entende, né? Se é que você me entende. Eles estão criando mosquitos mais poderosos. Você está me entendendo? Os mosquitos estão vindo com mais poder. Com mais poder. Aí nós estamos com a febre oropouche, que vem de... Como é que o pessoal fala dessa febre? A febre oropouche, ela vem de Maruim. É Maruim que fala aí na sua... É mosquito. Essa febre oropouche, ela vem de mosquito também. E é terrível, irmãos. A febre, ela é terrível. Ela é terrível.